Meus companheiros, aqui é para mais um vídeo a bordo da Kawasaki Z900 RS Special Edition. Estamos aqui a tirar o pó à menina, que já não andávamos com ela há uns tempos, e surgiu-me aqui um tópico, principalmente vocacionado para a zona de Transalpes. Mas atenção, para quem tiver onda Transalpe e tiver mínimo interesse naquilo que eu vou dizer, ok? Vai ter que se mexer da perna. Isto eu deixo já aqui a dica, porque não vai ser algo fácil de obter e não vai ser algo fácil de instalar. E vocês vão te perguntar: como assim, Turtle? O que é que se passa? O que é que se passa? Pá, o que se passa é que no meio dos meus meandros, toda a gente, pá, é só trafolhice, toda a gente diz que eu só faço trafolhice. No meio dos meus meandros, dos meus conhecimentos, o que é que me chegou às mãos? Pá, aquilo, salvo erro, é um americano, mas o gajo tem uma loja assim à semelhança da minha no Shopify, onde vende cruise control para as vossas Honda Transalp 750 XL. Ah, pois é, pessoal. E vocês agora até vos caiu tudo, porque era aquilo que vos faltava nas vossas Transalpes, ou digam lá. Ou era isso ou ir para uma Africa Twin. Aquilo é um dispositivo eletrónico. Aquilo vem com um sistema de botões como se fosse mesmo um cruise control dedicado. Não é daqueles manipulos como muita da gente opta por dar, sei lá, 10, 15 euros, 20 euros por uns manipulos de colocar aqui no punho do acelerador, e a gente, quando vai na autoestrada, bloqueia o punho e ela vai sempre àquela velocidade. Nada disso. É um sistema eletrónico que vocês vão adaptar assim à semelhança, por exemplo, de uns punhos aquecidos. Instalam aquilo vai ter o sistema de acionamento e depois, salvo erro, tem um sistema de mais e menos, ou seja, para pôr mais velocidade ou menos velocidade e bloquear a velocidade que vocês querem. A instalação daquilo é tudo eletrónico, pá, tem lá montes de relatos de pessoal que já meteu naquilo. Aquilo é de fonte, foi alguém nos Estados Unidos que desenvolveu esse sistema, por menos por aquilo que me deu a entender. O dono e quem criou aquilo é americano, e tem à venda aquilo no site dele do web, para todo o mundo, não é? Para quem quiser. Salvo erro, aquilo custará à volta dos $300. E vocês, se forem habilidosos, pá, poderão instalar aquilo em vossa casa. Se vocês não forem habilidosos, opá, a minha recomendação é que vocês levem isso a uma oficina especializada ou a algum eletricista que tenha competência para, ok? Inclusive ele tem lá, e é isso que eu vou-vos tentar deixar aí no link, ou até pôr-vos umas imagens do funcionamento ou instalação e funcionamento do próprio equipamento. Pá, me pareceu bastante interessante, porque uma das lacunas, se assim eu posso lhe chamar, à Transalp, é não ter de facto cruise control, mas para a Honda isso não faria sentido, porque senão
lá se iam as vendas das Africa Twins, não é? Como é óbvio. Mas, opá, eu vou ser sincero, se eu fosse a Honda, eu, pá, até poderia pôr como extra, assim como é um quick shift, como é outra situação qualquer, e eu colocaria, se realmente é possível, e está visto que é possível e é execuível, colocar um cruise control na Transalp, porque não a Honda meter isso como um extra, pá? Já sei que não ia ficar por 300 euros, esqueçam, mas se um gajo quisesse, opá, olha, por 1000 paus vocês têm o cruise control. Se calhar havia muita gente que iria dar os 1000 euros pelo cruise control. Não duvido nada, não me admiraria nada. Agora também digo que é de louvar estes fulanos, pá, que e é isso que eu tenho que dignificar, não é esperteza, mas é a capacidade de empreender e tentar preencher lacunas que o mercado tem em falta. É mesmo isso, pá, sabe, muita gente a questionar-se das Transalps, se não tem cruise control. Opá, se eu até tenho experiência a nível de eletrónica e até se calhar que eu não fui ver a história do fulano virado para a eletrónica de motas, de motociclos, não é? Porque não tentar desenvolver um cruise control? Não deve ser algo fora de série, pá, digo eu. Deve ser quem estiver dentro da área, não é? Até nem sei porque é que isto não surgiu mais cedo, pá, porque é algo realmente, pá, que acaba por ser inovador no sentido que vai de encontro a uma necessidade que quem compra as Transalp, quem faz viagens mais longas, acaba por sentir falta. Assim, quem diz este modelo diz outros best-sellers, diz NC 750X, opa, como ela já tem o Wire by Ride, ou o que é, tem os punhos eletrónicos, deve dar para adaptar um sistema de cruise control àquilo. Mas só que nunca ninguém ainda se deu ao trabalho de tentar desenvolver um sistema desses para uma NC. Se vocês me perguntarem o porquê, pá, não faço ideia. A NC até terá muito mais vendas, por exemplo, ou teria até à data muito mais vendas que qualquer outra moto de mercado, seria best-seller. Neste momento, pá, acho que pouca gente já optará pela NC 750X, muito sinceramente. Acho que a Transalp veio fazer uma concorrência não à Africa Twin, muito pelo contrário, veio dar, ou veio tirar muito mais visibilidade à NC 750X. É isso que eu acho, porque neste momento o pessoal só quer é Transalps, 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 e vejo muito pouca procura. Posso estar errado, não é? Mas é a minha visão. Vejo pouca procura das NC 750X, porque vocês por mais 2000 e tal euros ficam com uma moto completamente diferente, com outra dinâmica, com outro motor, com outra disponibilidade, pá, muito mais capaz do que uma Honda. Mas é como eu digo, como uma Honda NC 750X, mas é como eu digo, pá, eu preferi ir para uma moto destas, na altura a moto teria 54 cavalos, ou que é, neste momento acho que a moto já tem quase 58 cavalos, terá mais qualquer coisa, mas mesmo assim não chega para os 92 da Transalp, estão a perceber? E tudo que a Transalp já oferece, não é? Pá,
é diferente. Por isso eu vou tentar deixar aí o link do vídeo, até colocar algumas imagens do vídeo. Vou ver se o YouTube deixa passar o vídeo, se não põe aquelas restrições de direitos de autor. Caso contrário, pá, depois eu tiro o vídeo, ou saco o vídeo e deixo só o link na descrição, e vocês, opá, veem por vocês próprios como é que não funciona. Eu tive quase para abordá-lo, para de certa forma abordá-lo a este gajo que desenvolveu isso, ou que tem a loja, ou que está a vender, para de certa forma até representar o gajo cá, porque a meu ver faria algum sentido, porque eu acredito que se aquilo realmente tiver fiabilidade e tiver um bom feedback, que aquilo tem potencial para ser um best-seller de vendas, ok pessoal? Por isso, pá, vejam aí, para quem é principalmente dos donos da Transalp, ou andam interessados em comprar uma Transalp, e que de certa forma o cruise control seja algo que vos esteja a inibir de fazer a própria compra, pá, é uma alternativa a meu ver. Em último recurso, vocês se não quiserem dar os 300 paus, eu também tenho lá na loja do Turtle, que é um sistema de encravamento ou de bloqueio do punho de aceleração, que aquilo também custará para aí 25 euros, e que é uma forma mais barata, mas a meu ver não tão segura, porque no caso de qualquer situação de emergência, e se a gente não tiver a destreza necessária, aquilo em vez de vos ajudar, a meu ver, vai-vos atrapalhar, esse bloqueio de punho, ok? Agora, para quem for um gajo que não tenha preocupações com isso, faz muita autoestrada, leva aqui aquele bloqueio, aquilo até é um bloqueio específico para a Transalp, e que vocês têm a possibilidade de bloquear mais ou bloquear menos, pá, é uma questão de vocês irem lá à loja do Turtle, tem lá em destaque na parte da Honda Transalp, e de vocês fazerem essa avaliação por vocês próprios. Ok pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, subscrevam e tchauzinho.